Qual é, rapaziada? Que tá falando com vocês é o Nicolas mais uma vez. E esse é o The Podcast, o podcast do torcedor dos Pistons. Eu estou aqui com um grande amigo, um cara conhecido mundialmente como Edu Marangoni, mas também é o famoso Boston Cético que está aqui comigo. E hoje nós vamos falar sobre NBA dos anos 80, principalmente sobre os Celtics dos anos 80. Pode falar aí, Edu. Pô, queria aí primeiramente agradecer o convite, desejar aí um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. E vamos tocar isso aí, falando sobre o Celtics, sobre os Pistons também, por que não? E vambora. Antes de tudo, uma coisa que eu vou perguntar ao Edu é como você começou a torcer pelo Celtics, como você começou a pesquisar a história do Celtics, querendo ou não, é uma franquia colossal da NBA, e isso a gente não pode negar, uma franquia que, se não me engano, tem 16 títulos, não lembro, 17, se não me engano, e muitos desses títulos, na verdade, foram 3 títulos na década de 80, uma das melhores décadas da história da NBA, um time que marcou toda uma era. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre o teu sentimento de ser um torcedor do Celtics, quando você começou a torcer e o que você acha dessa franquia nos anos 80. Então, minha história como torcedor do Celtics é uma coisa muito pessoal. Acontece que quando eu era criança, eu tinha o hábito de torcer contra, mas muito contra, assim, da forma que eu sou São Paulino, né? Então a forma que eu torço pro São Paulo hoje é a forma com que eu torcia contra quem ganhava muito no passado. No passado, década passada, quando eu tinha lá meus 7, 8 anos. Dando um exemplo aqui, o Lyon foi heptacampeão consecutivo francês. E eu prometi que o primeiro time que ganhasse pós-Lyon ia ser meu time na França. E eu torço pro Bordeaux por causa disso. Não acompanho muito, mas eu digo que tem um time. Mais ou menos essa era a relação que eu tinha com o Celtic, porque em 2008 eu via meu pai assistir muitos jogos do Lakers, porque ele gostava muito do Kobe, ele é torcedor do Utah Jazz. E naturalmente, como a gente não tá muito acostumado, tem muito mais jogos na temporada regular de NBA do que no futebol, né? Então, obviamente, eu via muito mais o Lakers ganhar do que perder, porque o Lakers deve ter umas 50, 60 vitórias nesse período. E aí eu prometi, o primeiro time que ganhasse do Lakers ia ser meu time, e esse time é o Boston Celtics, que ganhou em 2008, sem eu fazer a menor ideia de quem era Paul Pierce, Kevin Garnett e companhia limitada. Aconteceu que passou um tempo, e em 2016, acho que a galera do Rio vai conhecer também essa instituição. Eu estudei no Cefet, só que de Minas, porque eu morava em Minas. No Rio acho que também tem, em outros estados provavelmente. E lá muitas pessoas jogavam e acompanhavam. Eu era um completo leigo, mas eu resolvi acompanhar. E o jogo que eu resolvi acompanhar, o primeiro jogo, foi a despedida do Kobe contra o Utah Jazz. Tipo, foi quando eu comecei a pegar de verdade para acompanhar, porque antes disso, eu li uma matéria no Globo Esporte que o Boston Celtics tinha vencido o Golden State naquele jogo que quebrou um tabu absurdo de vitórias do Golden State na Oracle Arena, naquela grande temporada de 72-9, isso foi em 2016. E aí comecei a acompanhar e logo o primeiro jogo foi duro para quem acompanhava basquete, foi a despedida do Kobe. E meu sentimento sobre torcer por essa franquia é total orgulho, porque em 2016, para quem não lembra, o time titular era Isaiah Thomas, Avery Bradley, Jay Crowder, Amir Johnson e Kelly Olynyk, variava com Tyler Zeller também. Então, eu não entendia nada de trade, eu não sabia o que viria por aí, não sabia que via um tal de Jaylen Brown evoluir da forma que evoluiu, e acompanhar toda aquela trajetória de ter conseguido a pick 1 em 2017, ter trocado com o Philadelphia e depois ter draftado o Jason Tatum, então pude acompanhar toda essa carreira até aqui, espero acompanhar a carreira inteira. Então é um sentimento de orgulho porque a gente vai acompanhando a evolução do time até nos momentos de maior decepção, como foi na temporada passada com o Kyrie Irving. Mas esse cara eu não quero discutir muito. Perdão por ter me alongado, mas minha relação é um pouco mais complexa, precisa ser melhor explicada. Sem problema nenhum, cara. Relaxa que todo mundo, quando começa a falar sobre basquete, sobre uma coisa que nós amamos, a gente acaba levando dessa forma mesmo. E agora voltando ao assunto dos anos 80, eu achei bem interessante que você citou sobre o time e tal, de 2016, que foi até um time que eu achei inesperado chegar, porque eu também não assistia tanto, só acompanhava assim os Pistons, né? Não assistia tanto NBA, porque
então não tinha canal fechado e tal. Achei interessante aquele time do Celtics chegar até a finais de conferência, jogar muito bem contra aquele forte time do Cleveland Cavaliers. E é um time que, querendo ou não, o Celtics tem um peso na camisa, né? É uma franquia vitoriosa, como eu disse, uma franquia colossal. Mesmo que o Pistons tenha rivalidade com essa franquia, a gente não pode simplesmente falar mal. A gente, obviamente, tem que elogiar, porque, querendo ou não, o Celtics, como a gente vai falar hoje, acaba deixando um pouco melhor a história dos Pistons, inclusive, porque foi um adversário muito forte, né? Tanto que nos anos 80, o Celtics foi incrivelmente forte, porque também teve uma organização fantástica. Foi uma década importante, porque em 78, se não me engano, o Celtics draftou nada mais nada menos que Larry Bird, que foi 3 vezes MVP consecutivo, 84, 85, 86. Em 1980, o Robert Parrish, ele chega a Boston. Robert Parrish é um grande jogador também, se não me engano é Hall of Fame também, e no mesmo ano draftou o Kevin McHale. Isso quer dizer, nos anos 80, assim, no início, já conseguiu o Big Three, e no ano seguinte, 81, já conseguiu o primeiro título. O título em cima do Houston Rockets de Moses Malone, um dos jogadores mais underrated da história. Edu, tu quer comentar alguma coisa sobre essa final? Você sabe de alguma história importante? Até deixei cair um traço aqui, peço até desculpa, rapaziada. Essa questão aí é muito interessante. O Larry Bird foi em 79, eu acho que ele jogou os playoffs da década de 80, acho que quase todos, tirando um ano que ele perdeu por lesão. E essa trade pelo Robert Parrish, pelo McHale, veio de uma vez só. Porque eu posso estar falando uma besteira absurda, eu vou até pesquisar aqui, aí a próxima vez que eu aparecer falando, eu faço minha correção caso eu esteja errado, mas no outro ano, depois de pegar o Larry Bird, o Celtics conseguiu a pick 1 e acabou fazendo a mesma coisa que o Celtics fez em 2017, só que melhorado. O Celtics fez a troca com o Golden State Warriors, acho que na época tinha alguém que era muito cotado, e mesmo assim o Celtics foi teimoso, trocou a pick 1 pela pick 3, que virou o Kevin McHale, mais o Robert Parrish. Então nessa brincadeira aí se formou um Big Three, que se formou um Big Three só depois de mais anos, porque o McHale era inicialmente o sexto homem. E daí a gente forma o time que a gente conhece. Foi muito legal você comentar também sobre a questão do Detroit, porque acontece muito do Boston Celtics também, muitos torcedores do Celtics, pela quantidade de títulos apenas valorizarem a rivalidade com Los Angeles Lakers. Mas não é nada assim. Todo mundo que acompanhou nos anos 80 vai lembrar os jogadores saindo de quadra antes do jogo acabar no terceiro confronto contra o Detroit em série de playoffs. Os dois primeiros tinham ganhado. E era uma rivalidade, eram jogos muito físicos. E aproveitando também essa oportunidade de falar sobre outras rivalidades, a rivalidade contra o Philadelphia, que ainda é mais, como é que eu posso dizer, ela ainda é mais viva do que a rivalidade com o Detroit, muito por conta dos jogadores jovens, Simmons e Embiid contra Brown e Tatum, que já se enfrentaram em dois playoffs dos últimos 3 anos. Também era muito forte. O jogo 7, eu acho, eu não vou lembrar se foi em 82 ou 81. Foi em 82, foi um dos jogos mais físicos de todos os tempos. Então, acho muito legal aproveitar a oportunidade para reforçar que o Celtics não é apenas rival do Lakers, e isso é muito bom, porque alimenta ainda mais a nossa história. Essa questão mesmo de rivalidade, o pessoal apenas vê as finais de NBA. Porque se você for analisar dessa forma, os Pistons praticamente só teria rivalidade com o Lakers e com o Spurs, sendo que o Pistons nem rivalidade com o Spurs tem direito. Foi apenas uma final, e foi, se não me engano, para mim, na minha opinião, a final mais disputada da história, mais ou menos, da história recente da NBA, em 2005, foram 7 partidas, que o título foi decidido, na minha opinião, num erro defensivo do jogador do Pistons chamado Rasheed Wallace, que estava fazendo uma final excelente, que ele acabou deixando o Robert Horry livre para acertar o arremesso e ganhar a partida, se não me engano, no jogo 3. E a partida foi decidida em 7. A final foi decidida em 7 jogos. Sobre a rivalidade Celtics e Sixers,
e com os Pistons, eu vou comentar uma coisa aqui que eu acho importante. A equipe do Celtics jogou 8 finais de conferência na década de 80 e perdeu apenas 3. Essas 3, 2 foram para o Sixers em 80 e 82 e uma foi para os Pistons em 88, que o Pistons finalmente venceu o Celtics no The Garden, porque, obviamente, o Celtics tinha uma áurea no The Garden, né? Você sabe que o Celtics é uma cidade que é muito esportiva, apesar de outros problemas lá, que, tipo, obviamente, muita gente não gosta de Boston, mas essa rivalidade foi muito forte porque, inclusive, no documentário dos Pistons falavam que era o maldito duende que ficava no meio da quadra, que dava azar para os times adversários e dava sorte para a equipe do Celtics. Inclusive, foi o Rick Mahorn, cara, que eu devia fazer um The Broadcast só do Bill Laimbeer e do Rick Mahorn, ficou uma dupla sensacional de porrada da NBA. Rick Mahorn, ele cuspiu no duende antes da vitória em 1988. E lá no The Garden, em 87, o Pistons poderia ter passado para sua primeira final de NBA, mas o Isaiah Thomas, que estava tão nervoso na época, o Pistons estava finalmente ganhando do Celtics no The Garden, ele acabou tocando a bola errado e o Larry Bird fez o momento dele, roubou a bola, tocou pro companheiro de equipe, se não me engano foi o McHale, ou não lembro quem foi que fez a cesta, para vencer a partida. E na partida seguinte, claro, o Celtics acabou passando dos Pistons e indo às finais contra os Lakers, que foram, se não me engano, umas... Quantas finais foi contra os Lakers? Foram 4 finais? Eu acho que foram 4 finais. Tenta me confirmar, Edu. Foram contra o Celtics contra o Lakers, foram 3 finais. O Celtics ganhou a primeira em 84, foi na minha opinião, é a maior série de finais da história da NBA. Tem a parte do Celtics e Lakers é dividida em 3 partes, e a segunda parte ela é utilizada só para detalhar essa série, para você ver o tamanho que ela tem. 1/3 da história do Celtics e Lakers eles retratam em uma série, exatamente, uma série. E as outras duas o Lakers acabou ganhando. Sendo a última, o Celtics, na verdade, veio como um baita de um azarão. Tava todo desfalcado já. O Kevin McHale com o pé quebrado. Tem até uma história interessante. É isso que eu ia comentar do Kevin McHale, que ele jogou a temporada inteira com o pé quebrado. Eu achei sensacional isso. Porque eu vi essa última parte, eu nem... Cara, eu não consegui terminar de ver esse documentário do Celtics e do Lakers, tá ligado? Que é bem interessante mesmo. Eu não sabia que era uma série tão emblemática porque eu só li, tá ligado? Eu não cheguei a assistir. Então eu devo assistir, cara. Você tem algum momento que você acha, tipo, muito interessante, o colossal dessa série? Ah, pra mim é a parte 2. A parte 2. Esse documentário ele é muito bom, mas pra quem tem um lado nessa história é melhor ainda. Porque é muito claro naquele documentário como eles se odiavam, e quando você tem um dos lados na sua história, você odeia junto, comemora junto, vibra junto. Aquilo é muito legal. Mas se fosse para separar uma parte, assistam a parte 2, que ela é um pouquinho menor. Ela tem acho que uns 50 minutos só. Então quem tem o Watch ESPN, cara, tá lá. Você que não tá aí de bobeira, tá de madrugada, tira uma horinha para assistir isso aí, porque isso aí é legal demais. E eu vou aproveitar aqui para vocês que vão assistir, obviamente, não comparando, já que o Lakers e Celtics marcaram a década de 80. Por favor, já deve ser a milésima vez que eu falo, assistam o documentário dos Bad Boys, para vocês entenderem a importância desse time e o respeito que esse time devia ter. Porque com esse documentário, alavancou bastante a história dos Pistons. Por quê? Porque na época os Pistons eram odiados por bater em todo mundo, entre aspas. Mas no documentário mostra que o Celtics também batia bastante, inclusive no documentário James Worthy, ele falou que o Pistons para ele não era Bad Boys, o Bad Boys mesmo era o Celtics que teve um confronto. Se não me engano foi esse confronto da final de 84, que foi muito duro, o Celtics sabia bater também. A questão de você jogar fisicamente é você saber pegar o adversário. Inclusive teve uma série entre Pistons e Celtics, se não me engano foi em 87, que o Bill Laimbeer ele conseguiu tirar o Larry Bird da partida. O Larry Bird, que estava sensacional, era o auge da carreira do cara, ele conseguiu tirar o Larry Bird da partida e se tirar, claro, porque ele foi ejetado junto, e o Pistons acabou vencendo a partida lá no Silverdome, que caso vocês não saibam, cara,
O Pistons jogou no Silverdome, que era um estádio do Lions, cara. Era um estádio que tinha, vamos botar 60 mil para cima, 70 mil para cima, que era um gigantesco, e o Pistons jogava lá. Antes de chegar o The Palace, que o The Palace também foi uma grande sorte para nós, que a gente chegou no The Palace, jogou tanto que a gente venceu o Celtics bem, vencemos o Bulls bem, e fomos campeões lá. Esses confrontos contra o Celtics, que foram 4, aqui que tá mostrando. O primeiro foi em 85, que o Celtic venceu nas semifinais de conferência. O Pistons venceu apenas 2 partidas, o Celtic venceu as outras 4. E as 2 partidas que o Pistons venceu foram em casa. Isso quer dizer, os Pistons não conseguiam vencer no The Garden. E aí eu pergunto pro Edu, essa áurea do The Garden, além das partidas contra os Pistons, tinha com outras equipes também nos playoffs? Era uma torcida muito, muito mais forte, né? Muito mais eufórica. O que você acha sobre isso? Comente, disserte, fale o que você quiser, meu amigo. Então, Nicolas, a questão do Leprechaun, que eles costumam comentar, que é o duende que fica lá no meio da quadra, ele reverberou. Eu não sabia, inclusive, tanto dessa questão com o Pistons. Eu assisti o documentário dos Bad Boys, recomendo fortemente, mas eu não me lembrava. Agora, o Lakers passa 20 anos com essa coisa do Leprechaun. Porque o Celtics, para quem não sabe, venceu as 8 primeiras séries contra o Los Angeles Lakers, incluindo um jogo em 69, que é a maior zicada de todos os tempos, que o Bill Russell está no último ano da carreira dele, é o último jogo dele como jogador, ele já era jogador técnico. E o Lakers com um time bem melhor, tinha o Wilt, tinha Jerry West, tinha o Edin Baylor. E o jogo era em Los Angeles e eles colocaram um monte de balões em cima no teto do ginásio para quando o jogo acabasse eles já soltarem aquilo e cair um monte de balão lá no meio do ginásio mesmo. Mas acabou que, mesmo com o time enfraquecido, o Celtics continuou e ganhou do Lakers de novo. Isso só foi parar em 85, desculpa, que foi quando o Lakers finalmente conseguiu bater o Celtics em pleno TD Garden. TD Garden não, desculpa. É o Boston Garden, o TD Garden só começou a ser em 95. E aí o Lakers acabou a maldição. Eu acho que foi até ali, inclusive, que os outros times viraram e falaram, opa, dá pra ganhar. E aí, a partir disso, o Detroit também ganhou uma série em 88 e também acabou com essa zica danada. Mas pode ficar sossegado, Nicolas, que não era só o seu time, não. Pois, ainda bem, né? Ainda bem que não era só meu time, porque eu não iria sofrer sozinho. O Pistons passou pelo Boston em 88 e o Boston não cumprimentou. Eu inclusive, no início, no meu perfil, fiz uma thread falando que o McHale cumprimentou, mas vamos voltar lá no tempo. O Bill Laimbeer puxou o McHale para falar, não, tu vai falar comigo, parceiro, tu vai falar comigo, tu não vai fugir, não. E o McHale falou, deu boa sorte e tal, e eles saíram. E, cara, é normal. Foi até como o Isaiah Thomas, pô, novamente falando azeitona no nome do cara. Que vacilo, o cara é o maior jogador da história do Pistons, eu falando azeitona. Enfim. O cara, todo mundo na época saía antes da partida porque não aceitava perder. Não aceitava perder porque todo mundo queria ganhar, competir da melhor forma. Ninguém quer perder. Então você via as finais, até mesmo a final de 86, que o 86, que o Celtics vence o Rockets sai antes e ninguém fala nada. O Celtics sai antes, né, em 88 contra os Pistons e ninguém fala nada. Mas quando o Pistons faz isso contra o Bulls, que o Bulls do Michael Jordan, falando mal do Pistons, escancarando os Pistons, botando obviamente os Pistons como vilão, já que os Pistons dominaram o Jordan por diversos anos, e quando o Jordan queria esse respeito deles, então o Pistons saiu. Só que virou uma falta, segundo para eles lá, uma falta de respeito, que os Pistons eram campeões ruins, porque se for levar em conta, o Pistons poderia ter feito isso contra o Celtics, porque os confrontos entre Pistons e Celtics eram muito mais físicos do que os confrontos entre Bulls e Pistons, apesar da questão do Michael Jordan, da Jordan Rules. Por que eu falo que são muito mais? Porque, na época,
tinha Bill Laimbeer, Rick Mahorn contra Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish. Inclusive, teve um lance que pro Robert Parrish se vingar do Bill Laimbeer, que o Bill Laimbeer deu um socão lá, ele deu uma cotovelada no Larry Bird. Nem uma cotovelada, foi uma jogada meio dura. O Robert Parrish no The Garden dá tipo 3 socos na cara do Bill Laimbeer, ele não é ejetado, e o Bill Laimbeer não fica puto, ele simplesmente levanta e pergunta: tiraram ele de quadra? O Bill Laimbeer é maluco, cara. O Bill Laimbeer não queria saber se ele ia levar porrada. O Bill Laimbeer só queria ganhar. Por isso que é um jogador que, na minha opinião, devia ser muito mais respeitado do que é hoje em dia, que muitos consideram apenas como um jogador violento. Era um jogador técnico, era um pivô que sabia arremessar de 3 lá nos anos 80. Ele foi muito importante nos títulos dos Pistons, inclusive é um dos maiores jogadores da história dos Pistons, os maiores reboteiros da história dos Pistons. E que, graças a Bill Laimbeer, o Pistons conseguiu os 2 títulos mentalmente, cara. Ele venceu o Celtics mentalmente, cara. Ele conseguiu cansar os Celtics e cansar os Lakers também. E eu queria agora pedir pro Edu falar um pouco do final do Celtics, que foi quando o Celtics perdeu para os Pistons. Mas antes disso, o começo do fim, foram questão de lesões ou alguma coisa além da diretoria? Isso você tem mais conhecimento do que eu. Só antes disso, eu queria exaltar novamente a imagem do Bill Laimbeer. O Bill Laimbeer também tinha uma importância muito grande na tática, era um jogador muito inteligente, tanto que hoje está treinando o Las Vegas Aces na WNBA. Isso aí só comprova a inteligência dele e capacidade para comandar um time. Sobre esse final da era do Celtics, aconteceu que no trágico ano de 1986, no draft de 1986, o Celtics já era o atual campeão, como você falou, a questão da final contra o Houston, que eles não cumprimentaram e tudo mais. Depois disso, você me lembra que eu quero até voltar nessa questão de por que os Pistons ficaram como bad boys e os outros não. Depois você me lembra de comentar sobre isso. Mas enfim, para não perder o foco, porque eu falo muito quando a pauta é essa. Acontece que depois de ter sido campeão, o Celtics teve o melhor time da década, que foi aquele time que o Bill Walton chegou e conseguiu jogar muito sem se machucar. E aí veio o draft, o Celtics conseguiu a 3ª pick e draftou o Len Bias, que era o novo Michael Jordan. Até o próprio Michael Jordan já assumiu isso, que o grande adversário dele seria o Len Bias. Só que no dia seguinte ele acabou falecendo de overdose porque foi comemorar o draft para o Celtics usando cocaína e acabou morrendo de overdose. No ano seguinte, você já percebe que todo mundo envelheceu. O Larry Bird já começou a ter problemas físicos, o Danny Ainge tem problemas físicos, o Dennis Johnson, que era o armador também, e o Kevin McHale atravessava o melhor ano da carreira dele até ele quebrar o pé. E acontece que ele precisava fazer uma cirurgia, só que ele se recusou a fazer a cirurgia porque queria pegar o Lakers nas finais de novo, que acabou acontecendo e o Celtics perdeu. E por esse motivo, ele tem dificuldade para andar até hoje. É para você ver assim como é que funcionava o Celtic Pride. É uma questão que mexia com todo mundo tinha essa coisa de ganhar a todo custo. Então acabou que foi isso. A renovação do Celtics em 86 e 87 seria o Len Bias. Era a chance dele entrar ali e não fazer o time se cansar. Porque além disso eram sequências de 3 finais consecutivas. Ou seja, as férias eram muito mais curtas que os outros times, porque em 86 o Lakers não chegou. Então o cansaço acabou batendo e o Celtics nunca mais conseguiu ser o mesmo. Vale destacar que o Len Bias, como você mesmo falou que era o próximo Michael Jordan, ele teve diversos confrontos contra o Michael Jordan na NCAA, que inclusive tem um vídeo do Jimmy High Roller, que é um canal de YouTube que eu recomendo muito. Ele é em inglês, tá? Então, se você entender inglês, pode assistir tranquilamente, que ele fala todos os confrontos entre Len Bias e Michael Jordan, e era muito equilibrado. Len Bias é um jogador impressionante, e vamos ressaltar que diretoria do Celtics, né? O Celtics draftou muito bem na década de 80, soube fazer boas
inclusive no draft dos anos de... No draft de 1980, que ele conseguiu o Kevin McHale e o Robert Parrish, a primeira pick foi o Alex English, se não me engano. Deixa eu até conferir se o nome dele é esse mesmo. Isso mesmo, Alex English, que é um dos maiores jogadores da história do Denver Nuggets, que foi a primeira escolha. Mas que não mudaria tanto, né? Convenhamos que, obviamente, o Celtics tinha um time melhor, tinha o Larry Bird e tal. Mas, enfim, falando do Celtic Pride, todo time tem um pouco disso. Tipo, obviamente, os times maiores que têm mais títulos têm muito mais. Essa questão do McHale é sensacional, do cara querer jogar contra o Lakers novamente em finais para se redimir, né? Inclusive, se não me engano, foi nessa final que teve o Skyhook do Magic, que o Larry Bird, inclusive, ele acabou errando o arremesso livre que ele poderia acertar, e o Lakers, eu acho que abriu uma vantagem de 3-1, que na época era impossível de reverter. Hoje em dia até não é impossível, tá, de conseguir reverter, porque o LeBron conseguiu fazer, mas na época ninguém conseguia fazer isso. E convenhamos, o Celtics é colossal por conta da diretoria e também por conta de grandes jogadores que, por exemplo, nós estamos falando aqui de Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, mas você também citou o Danny Ainge. Danny Ainge foi um dos maiores defensores da liga naquela época, chegou às finais com o Trail Blazers. E foi com o Trail Blazers, chegou às finais? Eu acho que sim. E com o Suns, era um jogador experiente, e ele era All-American em 3 esportes quando era mais jovem. Ele era um grande jogador de basquete, era um grande jogador de beisebol, e o cara era incrível, entendeu? Enquanto como a galera começa a falar, tipo, olha o que tava marcando o Michael Jordan, Danny Ainge, magrelo e tal, dava nada pro Danny Ainge, sendo que o Danny Ainge é um defensor sensacional, era um esportista sensacional, e muitos não fizeram o que ele fez quando ele era mais jovem, porque ser All-American nos Estados Unidos em mais de um esporte é quase impossível, imagina 3. E aí, tipo, Edu, se você quiser comentar sobre o nosso Danny Ainge, cara, você fica à vontade de comentar aí. E a gente depois volta aos assuntos dos Bad Boys Pistons, que são as outras equipes também poderiam ser consideradas, como Knicks e afins. Eu só queria fazer 2 retratações rápidas com questão a um erro de informação. Eu acabei confundido com o Jordan na hora de ficar falando Len Jordan, e na verdade Len Bias foi draftado pela segunda pick, não pela terceira. E a outra coisa, a primeira pick de 1980 foi um cara chamado Joe Barry Carroll, que acabou indo para o Golden State. Ele teve até uma carreira considerável, teve 19 pontos por jogo na primeira temporada, ganhou o All-Rookie First Team, e só isso que eu queria retratar mesmo. Quanto ao Danny Ainge, o Danny Ainge ele acabou sendo marcado por ser a grande figura do jogo do Celtics de ganhar a qualquer custo, não importa como. Ele era um jogador extremamente raçudo, que não se preocupava se ele ia quebrar o seu tornozelo ou não. Então ele é aquele típico jogador que é amado pela sua torcida e odiado pelo restante da liga. E era extremamente importante defensivamente. Hoje em dia é um excelente general manager. Eu adoro pelo menos ele. Ele tem alguns defeitos de não conseguir fazer contratações pontuais para reforçar seus times, mas fora isso é um general manager sensacional. Só ver o que ele fez para conseguir Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum, que hoje em dia são os pilares do time. Agora vamos comentar de alguns lances, tá? Eu já comentei rapidamente do lance da roubada de bola do Larry Bird, mas eu queria comentar alguns lances de finais. E eu tava vendo um vídeo que até esqueci, o Mike Korzemba, de todos os times que tiveram alguma falha em finais ou alguma coisa do tipo que prejudicou em um eventual título ou eventual chance de título. O que apareceu do Houston Rockets foi, inclusive, eu acho que a final de 81, que o Moses Malone, no finalzinho, ele não consegue pegar os 3 rebotes defensivos que por erro dele, ajudou o Boston Celtics a vencer as finais daquele ano, já que o Moses Malone, na época, era o principal defensor e o maior reboteiro da liga.
E isso que eu queria destacar, essas duas finais entre o Houston Rockets, que obviamente teve o primeiro com o Moses Malone e o outro com o Hakeem Olajuwon, qual você acha que foi a melhor, assim, em questão de disputa e mais difícil, na tua opinião? Eu acho que a mais difícil vai acabar sendo a de 81, porque foi a primeira final que o Celtics chegou na era Larry Bird, e naturalmente, por se tratarem de jogadores mais inexperientes, a situação seria naturalmente mais difícil. O Larry Bird teve muitos problemas ofensivos naquela série, e então ele acabou falando, bom, já que as coisas não estão caindo para mim, eu vou resolver o jogo defendendo, pegando rebote pelas assistências. E foi assim que o Cedric Maxwell acabou levando o prêmio de Finals MVP. Em 1986 a coisa foi mais tranquila, porque foi a série mais... A série não, perdão. Era o melhor time da década, como eu já comentei aqui. Aquele time que já tinha o Dennis Johnson, Danny Ainge, Larry Bird, McHale e o Bill Walton de pivô. Era um time fantástico que sempre tinha os passes a mais. Aquilo é o resumo de Boston Basketball, porque até hoje você consegue perceber semelhanças no time do Celtics que se joga atualmente, em questão de passes a mais, rodar a bola muito bem, ter uma defesa forte. Então ali tem um lance muito bom nas finais do Oeste em 86, que foi como o Houston Rockets passou do Lakers no buzzer beater. Quem não viu, recomendo que assista. Mas em 86 eu acho que a gente já sabia que ia ser campeão. E eu acho que até ficou um sentimento meio, a gente com esse time forte aqui, a gente queria mesmo era ganhar do Lakers, mas o Lakers não conseguiu chegar até lá naquele ano. Inclusive, no jogo 6 dessas finais de 86, o Larry Bird, teve um triplo-duplo com 29 pontos, 12 assistências e 11 rebotes, que foi uma das melhores aparições em finais de um grande jogador, que na época também estava vindo de temporada de MVP. E, infelizmente, a gente não pode falar do Isaiah Thomas hoje, porque a gente tem que esperar um pouco o episódio com o Lakers, que vai ser também um episódio interessante, já que foram duas finais. Os confrontos entre Pistons e Celtics foram equilibrados na década de 80, até o Celtics chegar ao seu declínio, no seu final. Tanto que em 89, que foi o primeiro título dos Pistons, o Pistons bateu facilmente a equipe do Celtics por 3-0 na primeira rodada da Eastern Conference. Inclusive, em 89, o Pistons fez uma campanha sensacional, que ganhou do Celtics, de Larry Bird, ganhou do Bulls, do Michael Jordan, que também era, se não me engano, era o primeiro ano do Phil Jackson, teve o Scottie Pippen também. O Bulls que depois de um tempo foi campeão de tudo, né? Foi tricampeão, depois o Boston saiu. Nicolas. O Michael Jordan saiu, ficou 2 anos fora, depois voltou. Que depois a gente também faz uma série dos anos 90, que não foi uma década muito boa para o Celtics, tá? Não, foi uma década de, assim, um declínio total da equipe do Celtics. Foi uma década muito ruim. Mas olhando assim rapidamente, vimos que o Celtics foi uma equipe muito forte nos anos 80, a equipe que hoje em dia muita gente conhece por conta dos anos 80, apesar de perder mais finais contra o Lakers. Foi isso que mesmo você falou, uma equipe que chegava mais em finais e se cansava mais, os jogadores tinham muito mais esforço, não que o Lakers não tinha, mas você via que o Celtics tinha muito mais esforço para ganhar as partidas, os jogadores jogavam lesionados. Teve essa infelicidade do Len Bias, infelizmente ter falecido por conta da overdose. E cara, sobre os confrontos Celtics e Pistons, muito equilibrados, tá? Apesar do Celtics ter uma equipe melhor, os Pistons tinha muita coragem, tá, para enfrentar. O Pistons via o Celtics como o adversário a ser batido, e depois que bateu o Celtics, via o Lakers como o adversário a ser batido. Então, você via a vontade dos Pistons de vencer o Celtics era muito maior do que qualquer coisa. Assim, quiçá, talvez, nem sei se é quiçá o certo, desculpa aí pelo meu português, mas o Pistons tinha mais vontade de vencer o Celtics do que vencer uma final de NBA, porque
que a vontade de vencer era tão grande para conseguir provar para o mundo da NBA que o Pistons era forte, que o Pistons conseguia vencer o Celtics no The Garden, e foi o que aconteceu. E o Pistons conseguiu. E eu queria que você comentasse aí como uma perspectiva celta desses confrontos contra os Pistons. Só antes de qualquer coisa, o Kissá foi perfeitamente utilizado, você tá voando no português, cara. Tenho que adicionar, não. A questão do Pistons é exatamente essa que você comentou. E eu vejo muito do que o Celtics, como o Celtics viu o Lakers, de como o Pistons viu o Celtics. Porque eram times mais fortes, mas tanto o Celtics contra o Lakers e o Pistons contra o Celtics davam uma raça dobrada e era melhor ganhar deles do que ganhar o NBA. No caso, o Celtics só jogaria nos playoffs contra o Lakers nas finais. Mas pro Pistons é exatamente a mesma. É exatamente isso que você comentou. Era melhor pro Pistons ganhar do Celtics nas finais do leste do que ganhar do Lakers na final, porque aquilo lá virou um confronto extremamente pessoal, muito físico. E é exatamente, acho que você vai trazer alguém do Bulls para comentar isso, mas certamente quem vier do Bulls vai te falar que é a mesma forma também como o Bulls e o Pistons. Porque quando o Bulls chega em 91, depois de ter ganho do Pistons, foi muito mais tranquilo do que ter ganhado do Pistons. Eles foram muito mais tranquilos, porque a meta deles já estava traçada, que era finalmente derrotar os Pistons. Então é isso. Eu já queria engatar agora a questão dos Bad Boys, que eu queria falar, é que quem ficou com a fama acabou sendo o Detroit Pistons, de ser um time totalmente sujo, quando já se tinham outros times. Celtics e Pistons também se assemelham muito nessa questão de ganhar a qualquer custo. Para ter uma ideia, no jogo 5 das finais de 1984, o Boston Celtics desliga todos os ar-condicionados, ares condicionados, não faço ideia de como pronunciar isso no plural, depois eu vou pesquisar. Desligam tudo, tiram todos os ventiladores, para formar uma atmosfera extremamente calorenta, cara, muito calor. E o Celtics provavelmente treinou isso ao longo da temporada, jogar em ambientes muito quentes. E daí acaba ganhando com facilidade de jogo 5. Vitória essa que seria fundamental para ganhar no jogo 7 e levar o título, o 15º da franquia. Só que o que tem a diferença? Eu acho que a figura do Larry Bird ela foi tão emblemática para todo mundo que não conseguiram pintar essa fama de bem contra ruim, o bom contra o ruim. Por quê? A NBA está sempre querendo fazer isso. Mais recentemente, a gente teve em 2004, quando o Suns era o time legal e o Spurs era o time muito chato. De se assistir, era um time muito coletivo, marcava bem, e o Spurs sempre ganhava. Então, acabou ficando a fama, na época, do Spurs ser o time ruim e o Suns ser o time bom. Isso está sempre acontecendo. O Pistons é a mesma coisa, só que o Pistons teve na era de maior evidência da NBA, por isso que ficou conhecido como o vilão maior. O Celtics também estava nessa fase, mas como eu falei, a figura do Larry Bird ela é muito emblemática. Tentaram pintar ele como líder de um time de brancos, como se eles fossem os supremacistas e tudo mais, só que o Larry Bird nunca foi favorável a essa figura, porque ele não tá nem aí, ele não quer saber disso, ele só quer jogar o basquete dele. Então ele conseguiu entrar na Black Culture de uma forma que a foto dele tava em barbearia de gueto. É uma coisa assim que era inimaginável até ele chegar. Muito por conta dessa figura do Larry Bird que o Celtics não se tornou os real bad boys. Entende? Eu não sei se eu consegui explanar isso de uma forma mais tranquila de se entender, porque eu falei muita coisa ao mesmo tempo. Mas basicamente é por essa razão que eu acho que os Pistons acabaram ficando com a fama e não os Celtics. Olha, faz todo sentido mesmo, principalmente porque eu estava esquecendo de comentar isso e é bom frisar. O confronto de 87 que o Celtics passou, o Isaiah Thomas quando errou e tal, tipo, teve o Dennis Rodman, o rookie Dennis Rodman, estava no segundo ano de carreira, ele chegou e falou uma besteira gigantesca, falou que o Larry Bird era um jogador qualquer
que só tinha evidência porque era branco. Aí, não gravaram, obviamente, e foram até o Isaiah Thomas, obviamente, capitão da equipe, principal jogador, e na época, Finals MVP não, MVP do Jogo das Estrelas, né, dos All-Stars, perguntaram pro Isaiah, pô, Isaiah, o Rodman falou tal coisa lá, você concorda com isso? Ele, não, realmente, que eu vou ficar com o Rodman. Se ele fosse negro, ele seria um jogador qualquer. E essa frase marcou muito mais do que qualquer porrada que o Pistons deu, porque botaram o Isaiah Thomas como racista, botaram o Isaiah Thomas pro muro, e isso também atrapalhou o Isaiah Thomas para não ir, no caso, pro Dream Team de 92. E, cara, o Isaiah Thomas, ele merece um The Freudcast só de falar sobre ele, porque é uma figura que sofreu muito na infância, é uma figura que batalhou muito para chegar onde ele chegou, e batalha até hoje. É um cara que é muito, na minha opinião, devia ser muito mais respeitado. Todo mundo fala besteira. Ele mexeu com um cara branco errado, que, como o Edu falou, o Larry Bird era tão emblemático, ele entrou na cultura negra, de certa forma. Era um jogador que não queria saber sobre esse quesito de segregação, algo do tipo, que obviamente na época estava muito forte, até hoje está. A gente vive, querendo ou não, infelizmente não está mudando, mesmo que a gente pensa de uma forma mais igualitária, muita gente pensa ao contrário, muita gente segrega e muita gente morre por conta disso, que é uma coisa absurda. E na época botaram o Isaiah Thomas ali para Cristo, já era odiado de certa forma, foi muito mais, e isso atrapalhou demais, tanto que ele teve que fazer, estava atrapalhando tanto que eles tiveram que fazer uma coletiva, o Isaiah Thomas e o Larry Bird, uma coletiva antes do primeiro jogo das finais de 87, para explicar toda a situação, e o Isaiah, cara, mostrou para todo mundo que ele faz o que ele for para defender um companheiro de equipe. Esse foi um momento que atrapalhou a carreira do Isaiah internacionalmente, de moda, mas definiu que é os Pistons. Uma família, a vontade de vencer é muito maior do que qualquer outra coisa, e defender o teu companheiro de equipe como um irmão. O Rodman, ele estava apenas no seu segundo ano. O Rodman era um cara problemático desde sempre. Ele via o Pistons ali como realmente uma família para ele. Tanto que quando o Pistons se desmontou assim que perdeu pros Bulls, que tipo, pô, Isaiah Thomas estava com muita lesão, jogava com lesão. O Bill Laimbeer, ele era mais físico, mas o Bill Laimbeer e o Isaiah chegaram a brigar, tanto que o Bill Laimbeer ele se aposentou. O Vinnie Johnson já estava mais velho. Naquele time basicamente só sobrou o Joe Dumars, né? O resto saiu. Só que você viu o Rodman ali, um rapaz jovem que obviamente ia falar besteira e não tinha tanta maturidade na época. Era um jogador que, se você assistir o vídeo dele ganhando o prêmio de melhor defensor da liga, ele chora, porque também passou por muitas dificuldades quando era mais novo. E esse momento foi emblemático para os Pistons. E talvez, não sei se tanto para os Celtics, porque demonstrou a forma que para alguns o Larry Bird era visto. Já que ele era o cara a ser batido, já que ele era o cara mais importante ali do Celtics e o mais importante da Conferência Leste. Aí eu queria saber alguma opinião sua, Edu, que você gostaria de comentar sobre esse fato, porque eu acho muito importante frisar isso, que eu estava até esquecendo. Sem dúvida. Isso aí eu acho que foi um dos fatores que mais atrapalhou. Mas eu ainda acho que o fator que não levou ele pro Dream Team foi a relação dele com o Michael Jordan. Eles tentaram dar essa passada de pano no The Last Dance, eu não sei se você assistiu, mas eu acho que isso aí não engana ninguém. Ele era um cara que ele não tinha uma relação tão boa assim. Óbvio, Magic Johnson odiava Larry Bird e vice-versa. Mas fora de quadra, eles não tinham uma relação tão... Era uma relação basicamente o Messi e o Cristiano Ronaldo atualmente, sabe? Obviamente os dois querem um ser melhor que o outro sempre, querem um estar ganhando do outro sempre, mas fora de campo eles não se bicam tanto. Já com o Isaiah Thomas, a relação com essas grandes estrelas não era tão boa. Acho que o Larry Bird era uma relação melhor, muito por conta dessa coletiva, essa iniciativa. O Larry Bird era um cara muito mais tranquilo com isso, ele odiou muitas pessoas, ele odiou poucas pessoas na carreira. E sobre o Dennis Rodman, que eu queria ressaltar, ele tinha essa ideia de
de que era uma família e que aquilo ia durar para sempre, tá? Isso tá muito no documentário dele, o For Better or Worse, se eu não me engano, esse é o nome. E ele achou que aquilo nunca ia acabar e entrou numa depressão profunda depois que tudo acabou e quase... Cara, documentário fantástico esse documentário aí. Fantástico. Literalmente demonstra tudo, tanto o auge do Dennis Rodman, que foi no Chicago Bulls, e também a passagem, na minha opinião, uma passagem incrível que ele passou pelo Spurs, que ele demonstrou um caráter dele pelo Spurs, que ele simplesmente esperou. Inclusive, uma coisa que eu queria falar sobre, já que estamos gravando em setembro amarelo e tal, eu não gosto muito de setembro amarelo, mas falar sobre o Dennis Rodman, por conta dessa parada da família ter acabado, o Dennis Rodman chegou à frente do The Palace com uma escopeta tentando se matar, na frente do The Palace. E sobre a questão agora do Larry Bird e do Magic Johnson, o Isiah não tinha problemas com ele, obviamente que era somente por jogo. O Isiah, ele era muito amigo do Magic Johnson, era o melhor amigo do Magic Johnson na época. Ele era muito amigo do inclusive, que foi para os Pistons, o Aguirre, que foi draftado na primeira pick, o Isiah foi pelo segundo, o Aguirre foi pelo Dallas Mavericks. Eles eram muito amigos do Magic Johnson, e essa relação com o Magic meio que deu uma esfriada por conta dos boatos de que o Isiah Thomas estava falando que o Magic era gay por conta do HIV. Também na época era um vírus que muita gente não tinha muita informação, muitos falaram que o Isiah tinha falado aquilo, deu boato e acabou atrapalhando a relação entre os dois. E sobre o Isiah e o Michael Jordan, é questão mesmo de orgulho, né? Porque era, na minha opinião, era mais Pistons contra o Michael Jordan. Como o Isiah era líder dos Pistons, obviamente o Michael Jordan não ia querer que o Isiah jogasse no Dream Team. E era claro, o The Last Dance passou muito pano para muitas coisas. Muitas coisas. Inclusive, se você assistiu o Sem Corte, que o pessoal até botou na internet, o Miller lá, que era do Pacers, ele falou isso, que o Isiah não foi por conta do Jordan. E foi cortado na edição final para Netflix. Isso eu acho interessante ressaltar. Agora, agora até perdi. O que você ia falar mesmo, Edu? O que você falou, o que eu ia falar? Eu só ia reforçar essa parte do Dennis Rodman mesmo, porque ele acabou entrando numa depressão profunda, porque pela primeira vez na vida ele estava se sentindo amado. Ele teve um passado muito duro. O pai dele era militar e aí acabou se estabelecendo em Filipinas ou no Sri Lanka, não sei. Fez 25 filhos, curiosidade aleatória. E a mãe tava sempre, nunca se preocupou direito com ele, expulsou ele de casa, ele foi adotado por uma família. Essa família, assim, realmente amou ele, cuidou dele. Mas, assim, ele via naquele Detroit que ganhava defensor do ano, ganhava título, que realmente tinha muita gente que amava ele, e isso fazia ele muito bem. Ele amava muito aquele grupo de jogadores, que para mim é o ponto mais forte daquele Detroit Pistons, que é a questão de família, era realmente uma família, e quando acabou, ele não tinha a menor noção de que era business, e aí acabou exatamente parando nesse caso no The Palace com a espingarda. Mas era só Inclusive, isso. Não, tudo certo. Inclusive, o que eu ia até novamente ressaltar é que é uma questão muito triste pro Isiah também, porque quando o Isiah, até no documentário do Rodman, ele chora, porque os dois são muito próximos, todo mundo sabe disso. O Rodman, o primeiro time dele com os Pistons, cara, o Rodman teve a camisa aposentada pelos Pistons porque ele tinha essa relação, mesmo ele achando que ele não devia ter a camisa aposentada. Ele mesmo fala que não devia ter camisa aposentada, mas como não? Que foi um jogador principal, foi um rookie, assim, o cara foi draftado no segundo round do draft. Ele foi um cara que demonstrou a capacidade dos bad boys lá de ser campeão, um jogador jovem que tinha muita vontade de vencer, um jogador que chegou do nada e já pegou posição de um cara que foi Hall da Fama, eu esqueci, nossa, não deveria esquecer o nome dele, que ele jogou pelo Utah Jazz e a Hall da Fama, esqueci o nome dele, depois eu ponho nos comentários. Você lembra o nome dele, Edu? É o Karl Malone? Não. O que era do Utah Jazz foi para os Pistons. Chegou às finais com os Pistons em 88 e depois trocou pelo Aguirre. Foi a principal troca. Eu até esqueci o nome dele.
Nossa, eu falei, fui muito Disney falando Karl Malone. Mas eu não. Peraí, eu vou dar uma pesquisada enquanto você fala e já te aviso. Mas enfim, sobre isso, o Rodman é muito importante para os Pistons, tanto que o Isaiah chorou no documentário. O Rodman ele chora, fala do treinador na época dos Pistons, do Chuck Daly, que foi um cara sensacional, que veio a falecer nos anos 2000, se não me engano. E eu não sei se no Celtics também tinha isso, de o Celtics se achar uma família, de se unir, mas o Celtics tinha vontade de vencer tanto quanto os Pistons, tanto que eu acho que as duas franquias se respeitam, mesmo tendo essa rivalidade um pouco mais calorosa, entre aspas. Não uma rivalidade como Pistons e Bulls, mas uma rivalidade assim, vamos poder comparar entre Celtics e Philadelphia, mais ou menos. Exatamente. Eu acho que, assim, era uma equipe muito unida. O Celtics tinha muito esse conceito de ser uma equipe de jogo coletivo que só dessa forma ganharia do Lakers. E obviamente eles se respeitam muito, tanto o Pistons quanto o Celtics, eu acho muito por rolar essa identificação quanto a time. Mas eu ainda acho que a questão, os laços amorosos entre os próprios jogadores, eu acho que é mais forte a questão do Pistons. O Celtics teve alguns problemas em questão de grupo nesse meio período, que foi, por exemplo, quando o Cedric Maxwell ele ganhou o contrato máximo de forma merecida, mas depois disso acabou se machucando. O pessoal ali dentro já achava que ele estava fazendo corpo mole, que ele não queria fazer a cirurgia para ficar por isso mesmo, e aí isso acabou resultando na troca dele pelo Bill Walton, o que acabou a curto prazo sendo muito bom, porque deu um título pra gente, o penúltimo da nossa história. É interessante mesmo falar, e eu lembrei o nome do jogador, é o Adrian Dantley, que ele era o principal jogador do Utah Jazz lá no início dos anos 80, ele é Hall da Fama, ele era um dos melhores arremessadores também, bom pontuador, era um bom pontuador, chegou aos Pistons, ajudou a alavancar os Pistons, e a troca dele com o Aguirre ajudou os Pistons a serem pela primeira vez campeões em 1989. Mas muito bom debater aqui sobre o Celtics, debater sobre os Pistons nos anos 80 e essa rivalidade. Obviamente eu acabei falando bastante, peço até desculpas a você, do meu convidado, meu primeiro convidado, se não me engano, depois de, assim, por som, gravando junto comigo, porque o resto foi como uma entrevista, por som, por áudio. Mas agradeço desde já. Algumas considerações finais, alguma coisa que eu esqueci de falar, ou que você esqueceu de falar. Fique à vontade, meu amigo, faça seu encerramento, pode até indicar algum filme, alguma coisa do tipo, dando uma copiada no podcast, que me ajudou a fazer esse podcast aqui, tá? Se não fosse vocês, provavelmente eu não faria. Eu vou encerrar minha participação aqui da mesma forma que eu comecei, agradecer aí o convite. Eu gosto muito de debater sobre os Celtics dos anos 80 e até por isso eu devo ter falado demais aí. Tiveram falas minhas aí no meio que eu falei 3, 4 coisas na mesma fala. Se ficou confuso aí, peço até desculpa. E eu queria dizer que isso aqui é basicamente uma conversa mesclando 3 documentários. São Celtics e o Lakers, os Bad Boys e um pouco do Dennis Rodman. Então eu acho que para você aproveitar ainda mais essa nossa conversa aqui, assista os 3. Porque tudo que a gente falou, ou quase tudo, estão nesses 3. Então fica aí minha recomendação aí. Eu que adoro o documentário da ESPN, principalmente os 30 for 30, eu gosto demais. Então, venha para esse mundo também, assista que vocês não vão se arrepender. No mais, muito obrigado, Nicolas. Eu quem agradeço por querer participar, claro. Foi o meu primeiro convidado assim direto. Obviamente vão ter outros, tá, rapaziada? Com o tempo. Eu ainda, eu gosto muito de gravar podcast, eu me sinto livre a falar. E não tem problema nenhum, é o que eu queria trazer mesmo, uma conversa entre amigos sobre NBA. E a galera escuta, deixa a sua opinião, fala o que quiser. E sigam, obviamente, o meu grande amigo Eduardo Marangoni, famoso Eduardo Marangoni, lá no Twitter, @BostonCético, se não me engano é dessa forma. E me sigam também no Twitter, @TheFreudPistons. Me sigam agora, estou fazendo lives na Twitch, tá? Que provavelmente vai me ajudar um pouquinho
aqui em Portugal, porque caso você não saiba, agora estou morando em Portugal, o fuso horário tá meio estranho. É twitch.tv/Nicolas Naoli. Isso mesmo, Naoli, uma junção dos meus sobrenomes. Esse é o meu nome, isso mesmo. E, obviamente, agradecer a indicação, como o Edu falou, são esses 3 documentários. E é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Deixe, obviamente, seu feedback. Agradecer novamente o Edu. E um beijo. Um beijo do The Freud. Abraços. Tchau.